O tempo da Quaresma é um tempo propício para crescermos na vida espiritual. A Quaresma é uma escola de santidade, porque neste tempo da Quaresma, nesse tempo de conversão pessoal, nós adentramos ao deserto. E no deserto da vida, nós experimentamos a presença de Deus. No deserto da vida, no deserto das correrias, das angústias, das dificuldades, dos sofrimentos, nós vamos experimentando essa presença divina, a presença de Deus, que vai nos movendo o nosso coração e fazendo perceber o quão bom é estar em oração, é estar cultivando essa vida espiritual. Por isso, nada melhor do que um tempo propício que a Igreja nos oferece na liturgia, para que nós possamos exercitar, fazer esses exercícios quaresmais da oração, da penitência e da caridade, para que possamos assim crescer espiritualmente. Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 13, Ele chamou a quem Ele quis, chamou para estar com Ele e para anunciar e falar. Pela oração a gente busca a Deus, mas pela vida sacramental da Igreja, Deus vem ao nosso encontro com o toque da sua graça. Meus irmãos, essa vida de oração, ela não está reservada somente aos monges, aos sacerdotes, às religiosas, àqueles que vivem no mosteiro. Mas todos nós somos convidados a viver intensamente essa vida de oração. São Francisco vai dizer assim: faça poucas coisas, mas o pouco que você fizer, faça bem. E Santa Clara de Assis, ela sempre nos recordava que nós nunca devemos perder de vista o ponto de partida. Porque diante da correria do dia a dia, diante do nosso ativismo, a desculpa é sempre não encontrar tempo para rezar, para oração. E tempo é sempre uma questão de prioridade. Na sua vida, você sempre prioriza aquilo que é mais importante. Porque, meus irmãos, quando nós amamos, aquilo que parece ser fardo se torna leveza. Às vezes a oração, parar um pouco para estar em comunhão com Deus, nos parece ser um fardo aos olhos do mundo, diante da correria, uma perca de tempo. No entanto, quando nós somos capazes de fazer a experiência do amor de Deus em nossa vida, esse fardo, ele vai ganhando uma leveza, ele vai ficando leve. Esse jugo, que é o jugo do amor, vai suavizando as nossas dores e vai nos unindo cada dia mais de forma plena a Cristo. Alguém disse: olha, eu não sei rezar. Esse também não é um problema só nosso. Os discípulos também pediram a Jesus: mestre, ensina-nos a rezar. Eles poderiam muito bem pedir a Jesus que ensinasse a cantar, que ensinasse a pregar, a fazer milagres. No entanto, pediram que ensinasse a rezar, dada a necessidade da vida de oração. Jesus, ele sempre se retirava nos lugares a sós, porque ele sentia a necessidade dessa solidão, mas não a solidão do vazio, solidão no sentido etimológico da palavra, só com Deus, estar a só com Deus. Então, nesse tempo da Quaresma, nós iremos experimentar essa solidão. O tempo da Quaresma é sempre também um tempo de combate espiritual. E se é combate, a Igreja nos dá algumas armas, que já vos falei, e uma dessas armas que irão nos ajudar a viver melhor esse tempo é a arma da oração. Por isso, às vezes, diante da correria, a gente também não sabe rezar. Mas a nossa vida de oração deve ser nada mais do que uma voluntas Dei, a vontade de Deus. A gente às vezes reza querendo
nossos caprichos, faça nossas vontades. Mas a vida de oração é um abandonar-se nas mãos de Deus, para que a vontade de Deus sempre se cumpra em nós. A palavra dirigida à oração, a palavra feita oração, feita prece, é o eu posso, não meu, mas o eu posso de Deus. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, na nossa vida de oração, nós também temos algumas dificuldades. E uma das muitas dificuldades que nós encontramos na vida de oração é justamente a distração. Tem um santo, acredito que Santa Teresa de Ávila, ela usa uma imagem para falar da distração na nossa vida de oração. Quantas vezes sentamos para rezar e nos pegamos distraídos? Quantas vezes estamos na missa e somos tomados de uma distração que nos fazem com que nós nos percamos, ou numa pregação, ou em outro momento de oração. A distração sempre, ela nos atrapalha um pouco quando nós não sabemos conduzir bem a situação. E a santa vai dizer que a distração é como que alguém que está na casa trancada com uma louca. A distração é a louca da casa. E você precisa viver nesta casa com essa louca, que se chama distração. E essa louca, a louca distração, ela sobe, desce, corre, bate a porta, ela faz ruído, ela grita, ela vai, volta. E se nós não tivermos focados naquilo que quisermos, se a nossa vontade não for trabalhada naquilo que nós desejamos, que é estar próximo de Deus pela vida de oração, nós nos perdemos também. É necessário, diante da louca da casa, aprender a conviver com essa distração do qual somos tomados na nossa vida interior, na nossa vida de oração. Por isso, meus irmãos, precisamos aprender a conviver. Ela vai estar sempre lá. Você precisa aprender a conviver. Por exemplo, quando a gente se distrai na vida de oração, é necessário voltar. E, se possível, trazer até aquele pensamento que você teve, ou seja ele positivo ou negativo, para dentro da sua oração, para que você possa aprender. Porque senão, quando você sentar para rezar, a mente vai trabalhar de muitas formas. E diante do ativismo, devemos ter consciência daquele evangelho de Betânia, onde Jesus chegou na casa de Marta e Maria, e de repente Marta estava apressada nos seus afazeres. Ela corria para aqui, para acolá, para dar de conta dos serviços domésticos. E Maria se sentou ali nos pés de Jesus. E Marta, vendo aquela situação, ela disse a Jesus: Senhor, não te importas que eu esteja aqui atarefada de trabalho e Maria está aí sentada nos teus pés? E Jesus olhou para Marta e disse: Marta, Marta, tu andas agitada e te preocupas com muitas coisas. Quantas Martas existem aqui dentro de nós, no meio de nós, agitados, preocupados com tantas coisas. E Jesus vai dizer: mas uma só coisa lhe basta. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Para nos dizer que a vida do trabalho é importante, sim, mas a vida da contemplação, da oração, também é essencial. Santa Dulce dizia que a oração é o alimento da alma. Uma vez, um cardeal, ele encontrou com Santa Teresa de Calcutá, e esse cardeal resolveu perguntar a Santa Teresa sobre a vida, Santa Teresa de Calcutá, sobre a sua vida de oração. Como é que ele poderia crescer na vida espiritual?
E Santa Teresa diz: o que é que você reza? Ele diz: eu celebro a missa, eu rezo a liturgia das horas, rezo o terço. E Santa Teresa diz: mas isso é muito pouco. Aquele que está a serviço do reino de Deus, aquele que está a serviço dos irmãos, precisa rezar mais, precisa cultivar uma vida de oração. E os santos, mesmo aqueles santos que tiveram uma vida intensa de trabalho, eles buscaram estar na presença do Senhor. Tem relatos na vida de Santa Dulce que ela acordava 4 horas da manhã e ali se dirigia ao sacrário. Depois logo Santa Dulce ia visitar as enfermarias. Depois das enfermarias tomava o seu rápido café e depois saía para pedir as esmolas. Mas nunca deixou de rezar o seu terço, nunca deixou de cultivar a sua vida de oração e nunca justificou o seu trabalho pastoral, o seu trabalho social, nunca justificou o seu trabalho social para deixar de lado a vida de oração. Pelo contrário, era da oração que ela auria forças para continuar a missão. Por isso não devemos justificar a nossa falta de interesse, a nossa falta de oração, justificando no ativismo ou no trabalho. Como eu já disse a vocês, quando a gente ama, aquilo que é fardo se torna leveza. Quem é capaz de amar suporta tudo com paciência. O amor é paciente. Nos recorda São Paulo aos Coríntios. Por isso, tem um santo que diz que quem reza se salva, quem não reza se perde. A vida de oração é essencial. Mas a oração não está reservada aos grandes santos, porque a gente sempre olha os grandes santos, os místicos, né? Santo Antônio era um santo místico, taumaturgo, São Francisco, Santa Clara de Assis, São Padre Pio, um santo místico. São Padre Pio tinha dons da bilocação, né? Tinha dom de conhecer os corações. A gente olha para a vida de Santa Dulce, não é a santa mística como São Padre Pio. A gente olha, por exemplo, para a vida de Santa Teresa de Calcutá, não tem experiências místicas. A gente olha para a vida de Santa Teresinha, não encontra, por exemplo, uma vida mística igual de Santa Teresa de Ávila. Porque Santa Teresinha, ela vai, na sua vida, colher o fruto maduro daquilo que a teologia da igreja já trabalhava, o caminho da infância espiritual. Santa Teresinha, ela vai propor uma nova doutrina, por isso é doutora da igreja. Ela vai propor o caminho da infância espiritual. Santa Teresa de Ávila, com São João da Cruz, propõe aquele caminho do castelo, da morada interior, que a cada dia que você vai crescendo na vida espiritual, você vai subindo uma morada. E a gente olha para Santa Teresinha e ela queria se santificar. Ela olhava para os grandes santos e dizia: diante desses grandes santos, eu sou como que um passarinho. A gente olha para esses grandes santos místicos, a gente vê águias que alçam voos em direção ao sol, voam altos na vida espiritual. Santa Teresinha diz: olha, eu tenho olhos de águia, coração de águia, mas eu não sei voar, nem pena eu tenho para poder voar um pouco mais alto. Sou um pequeno passarinho na vida espiritual. Diz que Santa Teresinha também, em um dos escritos, dizia que às vezes na capela queria que suas irmãs lhe amarrassem, porque tinha dia que a aridez espiritual era tão grande que Santa Teresinha parecia querer correr do seu mosteiro.
Muitas vezes viveu uma aridez espiritual que nem a do Carmelo, né? Muitas vezes viveu uma aridez espiritual tão grande que nem vontade de ir para a capela tinha. Mas o que existe de diferença na vida dos santos é que os santos buscam fazer tudo por amor. Eu gosto muito daquela passagem do Evangelho do jovem rico. O jovem rico uma vez se aproximou de Jesus e perguntou a Jesus: Senhor, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus olhou para aquele jovem e disse: você tem vivido os mandamentos, tem buscado viver a sua fé sendo um bom judeu? E aquele jovem rico olhou para Jesus e disse: Senhor, eu tenho feito isso desde a minha juventude. Observo todos os mandamentos. E Jesus olhou para aquele jovem e disse: muito bem, mas você ainda está na estaca zero. O jovem faz uma pergunta: o que é que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus responde também com outra. Jesus diz: muito bem, mas ainda lhe falta uma coisa. Se queres ser perfeito, vende tudo que tem e dê aos pobres. Para me salvar, eu preciso cumprir com a minha obrigação de frade, de cristão, participar da missa, buscar os sacramentos, mas somente aí eu estou buscando a minha salvação. E não é necessário somente a salvação, é necessário trilhar e desejar um caminho de santidade. Os santos experimentaram profundamente a vida de oração em sua vida. E Jesus olhou e disse: ainda lhe falta uma coisa. Se queres ser perfeito. Não existe mandamento nenhum dizendo: vai e venda tudo o que tem. No entanto, para ser santo, eu preciso fazer mais do que a minha obrigação. Cumprir os mandamentos é a minha obrigação de cristão. Os mandamentos da lei de Deus e os mandamentos da igreja. Mas fazer mais do que a minha obrigação é crescer no amor para com Deus. É ser generoso no amor para com Deus. E os santos fizeram isso. Os santos fizeram mais do que a sua obrigação. E a vida de oração passa justamente por isso. Buscar mais do que a minha obrigação. É ser generoso no amor para com Deus. É dilatar o coração no amor para com Deus. Não basta ser salvo. É necessário trilhar o caminho da santidade. Por exemplo, eu falo muito de Santa Dulce porque eu fui reitor lá. Quem por aqui passou lá pelo santuário de Santa Dulce deve ter me visto algumas vezes. Santa Dulce, às 3 horas da manhã, meia-noite, as pessoas ligavam: Irmã Dulce, venha recolher um doente que está aqui caído. Tem uma criança gritando de dor aqui, vem aqui nos socorrer. Irmã Dulce prontamente largava tudo para ir ao encontro daquele que estava necessitado. Santa Dulce, se ela tivesse naquele patamar do ser salvo, ela diria: olha, não cai bem uma religiosa sair uma hora dessa da noite. Eu vou seguir as normas da minha congregação. Não pode uma religiosa sair à noite. Amanhã cedo eu irei. Mas ela quis ser generosa no amor. Ela quis fazer mais do que a sua obrigação, sair a qualquer hora, para ir ao encontro do Cristo que estava abandonado, que estava jogado. Era generosa no amor para com Deus. E por isso Santa Teresinha, voltando à história de Santa Teresinha, que se achava um passarinho nas mãos de Deus, que não conseguia alçar grandes voos na vida mística, na vida de oração, talvez na vida de santidade, ela justamente quis ser um passarinho. Aí ela começa a trilhar o caminho da infância espiritual, fazer pequenas coisas, mas tudo que fizer, faça com muita intensidade. Fazer pequenas coisas, fazer pequenos momentos de orações, mas o que você fizer, faça com muita intensidade.
E os santos beberam nessa escola de Santa Teresinha, inclusive Santa Dulce. Porque na época que Santa Dulce fez o noviciado, estava na moda, nos noviciados dos conventos, ler a obra Pequena Alma, de Santa Teresinha, Pequena Via, Pequena Alma. E Santa Teresinha disse: já que eu não posso ser uma águia, eu quero ser como uma criança. Aí lembra as palavras de Jesus: quem não se faz como criança não pode entrar no reino de Deus. Na vida biológica, na vida do pai, que tem um filho, crescer significa estar dependente. Quando você cresce, o pai já olha, não tem mais cabimento você estar aqui em casa, meu filho. Você já terminou a escolaridade, o ensino médio, já fez pós-graduação, já está trabalhando, você já está dependente, vai embora, procure o seu caminho, faça o seu caminho. Porque na vida biológica, na vida social, crescer é ficar dependente. E às vezes o menino diz assim: eu já estou independente, tenho 18 anos. Mas na vida espiritual, o movimento é o contrário. Crescer espiritualmente na vida espiritual é ser dependente de Deus. É ser dependente de Deus. E esse é o caminho da pequena via de Santa Teresinha. Ela queria ser sempre dependente de Deus. Não queria crescer para estar sempre nas mãos de Deus, como uma criança que se abandona nas mãos do Pai. Assim também na nossa vida espiritual, devemos ser como crianças. Na nossa vida espiritual, a gente não precisa estar criando máscaras, porque Deus, Ele nos conhece. A nossa oração, ela precisa ser uma oração humana, humanizada, porque o humano nos aproxima de Deus. Deus se fez homem, assumiu a nossa humanidade para nos dar a graça da salvação. E a nossa oração, sobretudo, precisa ser uma oração sincera. Às vezes você precisa sentar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu não te amo como tu deves ser amado. Os meus pecados te mataram na cruz. Senhor, eu sou tão miserável que nem mereço estar na sua presença. É a oração sincera do coração, porque Jesus sabe quem você é. Quando você se apresenta diante de Deus, você deve se apresentar sem máscaras. Sem máscaras. Então, meus irmãos, nessa vida também de oração, é necessário tirarmos as máscaras. Investir. A vida de Santo Inácio chamava a vida de oração de exercícios espirituais. E se é exercício, a gente precisa exercitar sempre. São Francisco sentia muito a necessidade de rezar. São Francisco, eu trouxe aqui até o texto das obras completas, o texto de Tomás de Celano, falando que São Francisco sempre buscava um lugar escondido em que pudesse se unir a Deus, não só o espírito, mas também cada membro. Quando era subitamente agraciado em público pela visita do Senhor, para não estar sem cela, a cela é o lugar do encontro com Deus, fazia do manto uma pequena cela. A cela é o quarto nosso no convento, viu? A gente chama cela. O quarto do convento se chama cela. Daí a palavra celular, quer dizer algo que é seu, pessoal. Então, muitas vezes, faltando-lhe o manto, para não revelar o maná escondido, cobria o rosto com a manga. Sempre interpunha algo aos presentes para que não conhecesse o toque do esposo. A oração, na verdade, é o toque do esposo, é o toque da graça na vida de cada um de nós. E nesse tempo da quaresma, estando com o coração aberto, daí as palavras de ontem, da primeira leitura: rasgai o coração e não as vestes. Estando com o coração rasgado, dilatado, nós podemos sentir o toque do esposo ao cultivarmos a vida de oração.
Santa Clara, ela vai dizer assim, ela escreve uma carta a Inês. Inês era uma de suas filhas espirituais, Clarissa. Ela vai dizer, não perca de vista o ponto de partida. Sempre é necessário voltar ao primeiro amor na vida de oração. Quando estivermos distantes, ou se porventura já não rezamos mais, sempre é tempo de retomar o primeiro amor, de voltar ao primeiro amor, como está lá no livro do Apocalipse, fixar os olhos em Cristo. Voltar ao ponto de partida é sempre necessário na vida de cada um de nós. E Santa Clara diz a Santa Inês, olhe, considere e contemple. É a experiência da vida de oração, a experiência da contemplação. O olhar, considerar, trazer aquilo para o coração e meditar e contemplar. Ver com os olhos do coração, com os olhos da fé. E os santos são grandes mestres espirituais na vida de oração. Mas Deus, Ele se atrai sempre por uma oração humilde. A gente observa aquele publicano que estava no templo batendo no peito, Senhor, tem de piedade de mim porque eu sou um pecador. E o outro, fariseu, um homem entendido, aquele que se achava mais próximo de Deus, disse, ó Senhor, eu não sou como esse homem, pecador, miserável. Deus se agrada da oração mais humilde. Uma vez, tem um texto franciscano que diz assim, um texto da Perfeita Alegria, um texto muito bonito, é que São Francisco uma vez chama Frei Leão, era o seu companheiro de convento, irmão. E São Francisco chama, esse texto se chama Perfeita Alegria, está nos Fioretes de São Francisco. Ele chama Frei Leão, vamos caminhar um pouco. E no caminho de volta para o convento, estava caindo uma neve terrível, um frio. Eles estavam voltando de um dia exausto de pregação. E eles começaram a caminhar. E São Francisco disse assim, Frei Leão, toma nota aí no papel, se você quiser saber o que é a perfeita alegria. E Frei Leão disse, e Frei Leão começou a anotar, caminhando. E São Francisco vai dizer, olha, imagine, Frei Leão, se Deus nos tivesse a graça de conhecer todas as ciências, os segredos do céu, da terra, do mar, se Deus nos tivesse dado a graça de pregar bem, de falar bem, de converter muitos corações, nisto não está a perfeita alegria. E depois continuou andando um pouco mais, e Frei Leão e Frei Francisco continuou dizendo, imagine, Frei Leão, se Deus nos tivesse dado a graça de curar a todos, de ressuscitar os mortos de 3 dias, se somente o demônio fugisse com o comando de nosso olhar, nisto não está a perfeita alegria. E São Francisco vai descrevendo o que é a perfeita alegria. E lá para as tantas, Frei Leão, já incomodado, querendo saber o que era a perfeita alegria de São Francisco, Frei Leão resolveu perguntar, mas então, Pai Francisco, o que é a perfeita alegria? E Frei Francisco vai dizer, imagine, Frei Leão, se depois de um dia cansativo como esse, sob a noite e a neve que cai, com fome, com frio, com sede nós estamos, se nós caminharmos ao nosso convento e chegarmos tarde da noite e batermos na porta, dizendo, abra, que somos nós, teus irmãos, Frei Leão e Francisco, que chegam e querem entrar. E se o Frei Porteiro sair lá de dentro e disser, é mentira, vocês são vagabundos que andam no mundo para roubar os outros, vão embora daqui. E Frei Francisco vai dizer, olha, Frei Leão, nisso ainda não está a perfeita alegria. Imagine, Leão, se nós insistirmos em pranto, chorando, que abra, que tenha piedade de nós,
pois com fome e necessitado nós estamos e precisamos de abrigo e um lugar para ficar. Sobre aquela noite terrível, aquele frio, se o irmão porteiro sair lá de dentro com uma vara cheia de nó e ele nos espancar naquele frio, ele nos deixar caído no chão a chorar, e se nós compreendermos que esse abandono imita Jesus na cruz, nisto está a perfeita alegria. A perfeita alegria está no coração humilde, que se volta para Deus, que compreende a Deus. E é esse coração que nós queremos nos dirigir, nos colocar na presença do Senhor. É o coração mais humilde. Então a perfeita alegria não está nas glórias do reconhecimento, das grandes oratórias. Tem gente que pensa que oração é uma coisa intelectual, né? Intelectual. E a vida de oração não é uma vida intelectual, não. Às vezes pensa que oração é dirigir grandes preces, coisas bonitas, e Jesus vai dizer: quando orardes, digam palavras simples, digam coisas simples, porque Deus é simples. Deus se fez simples, Deus se fez pequeno. Celebramos aí há poucos dias o Natal, já estamos na Quaresma. O Deus que nasce abandonado no presépio se faz pequeno, se faz simples. Então Deus se atrai com os corações simples. Por isso, meus irmãos, cultivar sempre essa vida de oração. Eu falava da distração e acabei de citar esse exemplo aqui. São Francisco, uma vez ele estava fazendo uma tramela. Sabe o que é tramela? No interior, lá bem no interior, não tem mais. Corta assim um pedacinho de madeira e coloca na porta, que serve como fechadura. Não tem, né? As meninas sabem o que é tramela, não sabe? Então, São Francisco estava fazendo uma tramela. O que é que acontece? Tocou o sino, chamada de oração. O sino é a voz de Deus, né? São Francisco largou tudo, deixou a tramela pela metade e foi para a capela. Só que chegando lá, aquela tramela lhe roubava a paz. Ele não conseguia se concentrar para a sua vida, para cultivar a vida de oração, para rezar ali no coro do convento com os frades. E São Francisco, muito preocupado com aquela tramela, aquela dificuldade, sem conseguir sentar para rezar, São Francisco vai lá na carpintaria e destrói a tramela por inteiro e volta para a sua vida de oração. Então, para a gente rezar bem, a gente precisa destruir as tramelas que muitas vezes nos impedem de rezar. Muitas preocupações supérfluas, que quando a gente senta, a gente está ali, né? Preocupações com as coisas que passam, e aí essas tramelas vão nos impedindo da vida de oração. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Eu já deu uma hora, né? Peraí que eu... 8 horas já é? Já é 8 horas? Ah, vai dar, né? Nem vi a hora passar. Mas vamos aqui nesse segundo momento. Crescer na vida de oração é crescer no amor. A oração, como já disse a vocês, não é algo intelectual. Não é a ideia, não é a intelectualidade, o intelectualismo que nos fazem crescer na vida espiritual. Pelo contrário, é o amor. Não é o conhecer muito, mas o amar muito. Não é conhecer muito a Deus, mas é o amar muito a Deus que nos fazem crescer na vida espiritual. E poderíamos nos perguntar qual é o conceito básico de oração. Um conceito muito básico. O conceito básico de oração é a elevação da alma a Deus. O que é oração? É a elevação da alma a
Deus. Se quisermos, nós podemos substituir a alma pelo coração. A oração é a elevação do coração a Deus. Esse é o conceito básico. Para elevar a alma para Deus, para cultivarmos a vida de oração, é necessário você recordar que você tem um corpo. E para você rezar bem, aí é uma forma mais prática para a vida de oração. Para você rezar bem, você precisa preparar o corpo. Imagine se você chega agitado do trabalho, agitado do trânsito, do engarrafamento que você pegou, e de repente você se senta para rezar. Você não vai conseguir, porque existe uma agitação dentro de você. Você deve lembrar, meus irmãos, que a oração, primeiramente, é um encontro. E se a oração é um encontro, existem duas pessoas que precisam se encontrar. A primeira pessoa é você e a segunda pessoa é Deus. Então a oração é o encontro dessa alma esposa com Deus. Para rezar, primeiramente você precisa encontrar com você mesmo. Por isso, se aquietar, se acalmar. Você não pode vir de uma vida afobada, de uma correria, cansado, exausto. Você não vai conseguir rezar. É necessário sentar, se acalmar, respirar fundo. E quando a gente fala que se acalmar, respirar fundo, não é aquelas coisas místicas, hinduístas, não, viu? A gente pensa na vida mística de oração. Se aquietar o coração, acalmar o corpo, se a gente quiser fazer bem a nossa vida espiritual. Então o primeiro passo é se preparar, sentar ali e entender que essa oração é um encontro entre duas pessoas, você e Deus. E mais ou menos esse processo deve demorar uns 2 minutos, no máximo. Esse processo de se acalmar, né? Do respirar fundo, do silenciar o coração. Mais ou menos uns 2 minutos, não deve passar disso. Santo Afonso vai dizer que para os iniciantes na vida de oração, para aqueles que estão iniciando na vida de oração, esse momento não pode passar de 30 minutos. Aí a gente recorda das palavras de São Francisco: faça poucas coisas, mas as faça bem. Se você quiser cultivar uma vida espiritual intensa, não adianta você pegar no primeiro dia 5 rosários para rezar. Você vai se cansar. Você facilmente vai abandonar a vida de oração. Eu vou rezar uns 10 salmos no dia de hoje. Vou ler não sei quantos livros da Bíblia num só dia. Isso não vai ser vida de oração. Vai ser outra coisa, menos um encontro entre duas pessoas, Deus e você. Então, para a vida de oração é necessário fazer pouco, mas o pouco que fizer, faça com muita intensidade. Aí você vai se encontrar com Deus. Você pode estar de frente ao sacrário, quando você chega na missa, ou estar em casa, ou em outro ambiente. Quando você está na frente do sacrário, ou quando você está iniciando o seu momento de oração, depois de pedir, essa graça de Deus, você precisa fazer um ato de fé. O primeiro passo da vida de oração é fazer um ato de fé. Você já fez algum ato de fé? Às vezes a gente participa da missa, participa do momento da consagração, mas nunca fez um ato de fé. É necessário fazermos um ato de fé. É necessário dizer: Senhor, eu creio que eu estou aqui na Tua presença. Senhor, eu creio que estás aqui diante de mim no Santíssimo Sacramento. Então, o segundo passo, depois de se preparar, é fazer um ato de fé. É dizer que creio, dizer ao Senhor: Senhor, eu creio que eu estou aqui diante de Ti. Eu creio que Tu estás presente no Santíssimo. Ou se não, se você não está diante do sacrário, olha para dentro de você: Senhor, eu creio que estás aqui dentro de mim. Eu creio que estás comigo. É fazer sempre um ato de fé. Creia que Ele está aqui. E se você não consegue, você pode pedir ao anjo da guarda, Nossa Senhora, que lhe dê a graça da oração.
oração? Você peça, tem que pedir. Senhor, me dê a graça da oração. Pedir ao anjo da guarda, Nossa Senhora. Nossa Senhora é a grande mestra na vida espiritual. Depois desses dois momentos do se preparar e do fazer um ato de fé, está aí a oração propriamente dita, a elevação da alma a Deus. A nossa alma, como eu já disse a vocês, ela é simples, mas ela tem uma função muito importante para a vida de oração. A alma é importante. É a alma que peca, não é o corpo que peca. Quem peca é a alma. Quem reza é também a alma. Porque se fosse o corpo que pecasse, também os animais pecariam. Mas quem peca é a alma. Então, na vida de oração, quem reza também é a alma, é o coração. Por isso, essa elevação da alma a Deus. São esses dois momentos, esses dois aspectos da alma. A razão, o conhecimento e depois o intelecto. A razão, o conhecimento, o intelecto e depois a vontade. Você precisa elevar essas duas funções, o intelecto e também a vontade. O intelecto aqui, como já disse a vocês, não é um intelectualismo. Você é inteligente. E como uma pessoa inteligente, você precisa ser iluminada pela luz da graça de Deus. Você precisa pedir a Cristo que vá iluminando o seu coração. Esse também é um outro momento da oração. Pedir as luzes do Espírito Santo. Pedir que Cristo vá te iluminando, vá abrindo o seu coração para acolher e para dialogar, para se unir ao esposo, a Deus. Depois que você pedir essa iluminação, você vai pegar, diríamos aí, um osso, uma ferramenta. Que ferramenta seria essa? Um texto bíblico. Você pode pegar uma meditação, por exemplo, na Quaresma, da paixão do Senhor. Nada muito longo para você não se perder. E nessa ferramenta, uma coisa muito curta, nessa ferramenta você tentando fixar, você vai ruminar, vai escavuncar ali o seu coração. Vale recordar que os monges, os antigos, eles não tinham Bíblia. Eles escutavam a leitura da missa, as leituras eram feitas ali, no púlpito, a pregação. Eles escutavam a leitura da missa e passavam o dia todo escavuncando, ruminando, recordando as palavras. E naquele momento que você estiver escavuncando ali aquele texto, de repente você vai ter a sua alma iluminada. Você vai ter uma iluminação do Espírito, essa iluminação vem. Você já percebeu aquele momento que um dia você está na pregação, já escutou aquele evangelho tantas vezes, já leu aquele evangelho tantas vezes, um dia aqui na catedral, o Padre Roberto pregando naquela missa semanal e de repente a sua alma é iluminada, a sua inteligência é iluminada, você vai dizer, poxa vida, eu já li esse evangelho tantas vezes, mas só agora eu compreendi. Você conhecia o evangelho, mas ainda não tinha compreendido. E de repente, pela graça de Deus, naquele momento a sua inteligência é iluminada. Na vida de oração, você também não basta elevar o intelecto, é necessário, como eu disse, elevar a vontade. A vontade, o fruto dessa vontade, o que nasce dessa vontade na alma, na vida de oração, é o amor e o ódio. Amor e ódio na vida de oração, como é que é isso? Por exemplo, quando você começa a meditar os mistérios da paixão de Cristo, que você vê tamanho amor naquela cruz que se entregou por nós, logo você vai amar a Jesus. Jesus que te ama e você vai buscar corresponder ao amor. O fruto dessa vontade, aquilo que nasce dessa vontade é justamente o amor, mas nasce também o ódio, o horror pelos pecados. Meditando na vida de oração, depois de escavucar, meditando ali, elevando essa vontade, você vai contemplar a cruz de Cristo.
perceber que foram seus pecados que mataram a Cristo na cruz. E você vai criar um grande horror, um grande ódio pelos seus pecados. E isso se dá pela vontade. O amor e o ódio são sentimentos. O ódio pelos pecados, claro, e o amor a Deus, a Cristo que se entregou por você. E por fim, meus irmãos, você vai agradecer. Mais do que agradecer, você deve fazer um propósito. Fazer algum propósito na vida de oração. Depois de iluminada a sua vontade, de elevado a sua alma, o seu intelecto a Deus, o seu intelecto, a sua vontade a Deus, você vai agradecer a Ele. Começar, no final da sua oração, fazer um agradecimento a Ele e fazer um propósito de vida, de não mais retornar àquilo. Se você meditou e descobriu a sua vida de pecado, um vício, você vai fazer um propósito a Deus de não mais retornar para aquele caminho. Vai começar aí a fazer uma oração de agradecimento. Toda vez que eu rezo, eu tenho sentimentos na vida de oração? Nem sempre. E a oração não deve ser movida por sentimentos. Eu só rezo quando eu sinto alguma coisa. Às vezes vem os consolos espirituais. E Deus está muito naquela pegada daquele primeiro amor. Quando alguém se apaixona por outra pessoa, ele fica mais dócil, ele vai servindo mais, ele tem mais tempo. Depois a paixão vai acabando, o amor, não é? Vai ali se solidificando, criando base, se solidificando, e depois a pessoa vai se dando a conhecer, já vai diminuindo mais, precisa trabalhar, precisa fazer outras coisas, embora vocês estejam unidos pelo amor. Assim também é na vida espiritual. Quando Deus atrai alguém, Ele sempre faz o possível, nem sempre, mas Ele sempre, na maioria das vezes, faz com que as pessoas tenham um consolo espiritual, tenham uma consolação, tenham um sentimento. Por isso que na vida, quando a gente se converte, sobretudo os recém-convertidos, quando se converte, que coloca no momento de adoração, tem aquele consolo espiritual. Mas depois também vem a aridez espiritual. E é na aridez espiritual que a gente precisa dar provas do amor de Deus. Tem santos que passaram anos e mais anos sem sentir nada quando estava diante da presença de Jesus. Estavam vivendo uma secura espiritual, uma aridez espiritual. É aquilo que São João da Cruz vai chamar de noites escuras. Tem dia que você reza, não sente nada, sai dali como que entrou. Há tanto tempo você tem rezado, né? É aridez espiritual. Todos nós passamos por aridez espiritual, inclusive os grandes santos. Mas no tempo de aridez espiritual, a gente nunca pode deixar de cultivar a vida de oração. É aí que a gente precisa vir à missa, é aí que a gente precisa rezar, é aí que a gente precisa se colocar na presença de Deus, sobretudo nesse tempo de aridez espiritual. Pode acontecer que nesse método que a gente deu de vida de oração, você tenha sentimentos. Pode acontecer que você sinta alguma coisa. Porque o que é o sentimento na oração? É aquilo que sua alma está fazendo e que está reverberando no seu corpo. Por isso que você está sentindo. Mas não é o essencial. O sentimento, vou repetir, é aquilo que a sua alma está fazendo, essa união com o esposo, e essa união ela reverbera algumas vezes no seu corpo. Por isso que você sente, que você fica arrepiado, que você chora, que você sente, né? É porque essa alma, essa união está reverberando justamente no seu corpo. A alma que se une a Deus, isso reverbera no seu corpo. Isso é bom, mas não é o essencial da vida de oração. Porque senão a gente só vai rezar quando sentir alguma coisa. Pode ser que a gente sinta, pode ser que não. Mas isso não significa que eu sou mais santo do que o outro. Um santo místico não significa que ele é mais santo do que aquele que não foi místico.
Não. Viver a santidade de formas diferentes. Né? Diferentes formas, mas a santidade é a mesma. Porque Deus é a fonte única de santidade.